Olá pessoal, sejam bem-vindos ao YouTube da Autoescola Fênix. Muito prazer, meu nome é Caio, eu sou o diretor de ensino aqui e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um dos principais órgãos normativos do sistema de trânsito, tá bom? Quando a gente vai falar sobre um órgão normativo, o que isso quer dizer, né? Um órgão normativo é aquele que faz as normas. O que são normas? Normas são as regras que constituem o sistema de trânsito brasileiro, tá? O sistema de trânsito brasileiro, ou o Sistema Nacional de Trânsito, ele é validado, né? Ele é embasado, ele tem como base um arquivo chamado CTB. Lá no CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, existem todas as regrinhas, as infrações, as penalidades, as sinalizações, enfim, tem todas as regras que fazem parte do sistema de trânsito. Qual é esse órgão que ele ajuda a organizar, a planejar essas regras, né? O principal órgão que a gente vai estudar é o órgão máximo normativo de trânsito. Se ele é um órgão máximo, ele tem um cargo de quê? De liderança, ele tem um cargo de chefiamento. Então, você tem um cargo de chefiamento, ele é um chefão, né? Que é no caso do CONTRAN. O que é o CONTRAN? Toda sigla que a gente vai aprender sobre os órgãos, eles fazem parte de uma sigla que é dividida em sílabas, né? A gente vai ter CO, que significa Conselho, o N, que é de Nacional, e o TRAN, que é de Trânsito. Então, CONTRAN, o que significa? Conselho Nacional de Trânsito. Se ele é um conselho, ele tem várias partes constituintes, ou seja, tem várias pessoas que fazem parte desse conselho, né? Uma decisão ela não pode ser tomada sozinha, uma decisão ela precisa ser tomada em conjunto. E para que isso aconteça lá dentro do CONTRAN, existe o quê? Existem as reuniões, né? Porque o CONTRAN, ele tem sede lá no Distrito Federal, né? Se ele tem sede no Distrito Federal, ele tem uma base de pessoas que ajudam ele a pensar nas novas regras, né? Porque não é apenas infrações que ele pensa nas normas de circulação e conduta, no funcionamento de veículos que a gente estuda em sala de aula, nas normas de circulação, nas placas, as sinalizações, enfim, os agentes de trânsito, os condutores, as carteiras de habilitação, enfim, tudo, absolutamente tudo o que constitui absolutamente tudo que constitui o Sistema Nacional de Trânsito vem através da figura do CONTRAN, tá? Que é o Conselho Nacional de Trânsito. Esse conselho é, como eu disse, ele cria as regras, ele pensa as regras e promulga elas, né? Promulgar é fazer valer, entendeu? É validar alguma coisa. Então, se ele valida as regras, ele cria elas. E como é que ele cria elas? Será que uma pessoa apenas consegue criar todas as regras de trânsito? Será que 5 pessoas conseguem criar todas as regras de trânsito? É muita coisa para a gente pensar, né? Então, se é muita coisa para uma pessoa só decidir, ou 5, o que existe? Existe uma câmara temática. Uma câmara temática nada mais é do que uma reunião grandona, uma grande reunião que se realiza para poder pensar sobre as novas leis de trânsito, né? Quando a gente pensa em Câmara, o que a gente lembra? Câmara dos Vereadores, né? Na sua cidade, eu aposto que tem uma Câmara dos Vereadores, onde eles decidem sobre as novas pautas que vão existir na cidade, né? As novas leis, as novas regras, os eventos, enfim. Tudo que acontece dentro de um município é decidido na Câmara dos Vereadores. E no Sistema Nacional de Trânsito não poderia ser diferente, né? Porque as câmaras temáticas, elas são feitas para decidir pautas importantes sobre o trânsito, tá bom? Por que pautas importantes? Porque toda nova mudança é uma mudança jurídica. Porque se a gente pensar bem, todas as regras de trânsito, elas vêm de onde? Vêm do CTB. O CTB é o Código de Trânsito Brasileiro. Se esse arquivo é um arquivo jurídico, para mudar um arquivo jurídico, precisa de uma pauta, precisa de uma reunião, precisa de um conselho, né? Então, esse conselho, ele se agrupa diversos profissionais do trânsito, onde eles vão discutir sobre a nova promulgação de leis ou a mudança delas. Como assim a mudança de leis? Bom, a infração, que antigamente era média, ela pode se tornar gravíssima. Se a infração era gravíssima,
gravíssima, ela pode se tornar o quê? Média. Não existe uma lei que ela seja fixa, tá bom? As leis elas mudam e elas mudam para o quê? Para auxiliar nós condutores do trânsito, né? Por quê? E como se decide isso? Como eu bem já falei, são nas câmaras temáticas. Toda vez que o chefão, que é o CONTRAN, ele decide mudar alguma coisa, ele o quê? Ele aciona a câmara temática. A câmara temática ela funciona como uma grande reunião para decidir coisas importantes, tá bom? Então assim, se o CONTRAN de repente decide que a penalidade, vamos supor, que a penalidade de estacionar em esquinas era gravíssima e ele decide mudar isso, como ele vai mudar? Ele vai mudar através da câmara temática. Por quê? Porque uma infração que acontece no estado de Minas Gerais, ela também acontece em São Paulo, no Amazonas, no Rio de Janeiro, no Paraná, enfim, em todos os estados brasileiros. E como a gente pensa em um nível nacional, né? Como é que a gente pensa em novas regras para o Brasil inteiro? A gente vai pensar através das câmaras temáticas, tá joia? Então, lá na sua provinha de legislação, caso aparecer uma pergunta de quem é o órgão máximo normativo de trânsito, o que você vai responder? Você vai responder que é o nosso querido CONTRAN. O CONTRAN é o órgão máximo, ele não tem pessoa acima dele, não tem um outro órgão que é acima dele. Todos os órgãos, os outros órgãos respondem ao CONTRAN, tá? Tudo passa por ele. Por que tudo passa por ele? Porque ele precisa ter conhecimento das mudanças, ele precisa ter conhecimento das necessidades dos estados, dos condutores, dos veículos, para o quê? Para promulgar, criar novas regras de trânsito, porque o trânsito ele é flexível e adaptável. Se ele é adaptável, quer dizer que ele tem o quê? Uma constante mudança. Se existe uma constante mudança, existe uma constância de reuniões. Então as reuniões elas são feitas em tempos hábeis. O que é um tempo hábil? É um tempo onde a gente consegue pensar sobre o problema e resolver ele, tá? Então, o CONTRAN ele não decide nada sozinho. Ele decide sempre em conjunto e esse conjunto vai discutir aonde? Lá na câmara temática, tá? Então, para você que não sabia o que é câmara temática, agora você já sabe. Falou sobre câmara temática, você vai lembrar de câmara o quê? Dos vereadores. A Câmara dos Vereadores, ela resolve problemas, né? Ela ajuda o município. Já a Câmara Temática do CONTRAN vai discutir sempre o quê? Um tema, tá? E esse tema vai ser sempre relacionado ao quê? Ao trânsito, né? A gente está sempre falando sobre trânsito, sobre direção veicular. Então, lá na Câmara Temática vai ter sempre um tema que está em pauta. Ah, eu preciso mudar as infrações e torná-las mais brandas, porque os condutores, assim, eles estão respeitando muitas infrações. Se tem essa mudança, ela ocorre através da figura de quem? Do CONTRAN, tá? Então vamos pensar sempre nisso, que o CONTRAN é um grande chefão, ele vai decidir todas as normas, todas as regras. E ele não vai decidir o quê? Nunca vai decidir sozinho. Ele sempre vai decidir em conjunto, através de quem? Das câmaras temáticas. Tá bom, pessoal? No próximo vídeo eu vou continuar falando sobre o CETRAN, que também é um órgão normativo, mas para que vocês não se percam, eu vou dividir em vídeos separados e individuais, para que a gente consiga sempre revisitar essa aula, tá bom? Muito obrigado. Aqui quem fala é a Autoescola Fênix, eu sou Caio Marcelo, diretor de trânsito, e eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e acompanhar as próximas aulas, tá bom?